Nós estamos nessa campanha que tem por nome, qual o nome? Alfa. O que é o Alfa? O Alfa é um curso. É um curso que está na nossa plataforma de ensino na internet. O nome da nossa plataforma é UniAtitude. Na UniAtitude, que é a plataforma da nossa igreja, nós temos lá vários cursos gratuitos. Por exemplo, tem um curso lá fantástico, uma parceria internacional que a gente fez, que é o Tetelestai. Nós temos um outro curso lá, que é o Alfa. Nós temos muitas coisas que você pode usufruir. Você entra na UniAtitude, se cadastra e gratuitamente você faz esses cursos, que vão fazer você crescer espiritualmente. Agora, quem não conhece a palavra, escuta uma coisa que não tem nada a ver e acredita. Por que tem um monte de enganador por aí? Tem enganador por aí porque tem gente despreparada para ouvir. No meio de um discurso bonito, vai no meio uma palavra que não é bíblica, não é de Deus, mas ela passa batido. Por quê? Não tem filtro. Se eu não conheço a palavra, não tenho filtro. Então aquela palavra vem e entra, e ela prejudica a sua vida. Ela traz sobre você um pensamento equivocado sobre a fé, sobre a igreja. Aí a gente escuta uma coisa completamente fora da realidade espiritual, a gente acredita, e aquele detalhe vai queimando toda a nossa alegria com a igreja, aquele detalhe vai queimando toda a nossa alegria em Jesus, aquele detalhe vai tirando toda a nossa lealdade à nossa liderança, aquele detalhe é como se fosse uma pequena rachadura no terraço da sua casa, que ela vai então aos pouquinhos se abrindo, você não está vendo, é quase imperceptível, mas aí um dia vem uma chuvarada, daquela potente mesmo, e aí a água começa a brotar ali, brotar, e vai encharcando a laje toda, daqui a pouco a laje cai, por causa de uma rachadura imperceptível. É assim também, quando uma doutrina não bíblica entra na nossa vida. Então, gente, temos muito cuidado com a nossa postura diante da palavra de Deus. Então, o Alfa está aqui para te ajudar. Nós estamos fazendo uma pregação aqui sobre a aula da semana, e nas células nós estamos debatendo, assistindo o vídeo da semana do Alfa. Então quem está fazendo o Alfa vai ficar com uma base sobre o que é a vida cristã muito ampla, muitos versículos preciosos que você deveria inclusive decorar, não apenas ouvir, decorar, para que você possa usar esse versículo na sua trajetória em benefício próprio, para abençoar alguém em algum momento, amém? Então, hoje nós vamos ter mais um assunto muito interessante, e eu vou começar falando sobre constrangimento. Você já viveu alguma situação constrangedora? Já viveu alguma situação assim, bem constrangedora? Por exemplo, um dia, eu estava numa reunião, e aí, um camarada querendo bancar o carinhoso, virou para a mulher e falou assim: "Tu está grávida?" E ela falou assim: "Não, estou gorda mesmo." Irmão, sair assim, sabe quando tu vai saindo assim, sem graça? Eu sem graça por ele, depois eu ri pra caramba, mas na hora eu fiquei muito sem graça, mas muito sem graça, porque assim, foi horrível. O negócio de perguntar se a mulher está grávida é um problema. Eu já paguei mico. Por exemplo, eu chego num lugar, às vezes é uma pessoa que está frequentando a igreja, ela me conhece, eu ainda não conheço, só que eu fico super sem graça de não cumprimentar uma pessoa que está me olhando, porque eu acho assim, que a pessoa pode achar que eu fiz desfeita, que eu fui arrogante, então eu fico preocupado. Ela está me olhando, pô, ela deve estar me conhecendo, mas já aconteceu de eu estar em algum lugar assim, e a pessoa está me olhando, eu pelo menos estou achando que está me olhando, e aí eu meio que dou uma olhada assim, e a pessoa ignora.
E por causa dessas coisas, a gente começa a fugir de situações constrangedoras. Eu queria te falar que na vida, a gente faz a mesma coisa em relação a Jesus. Muitos de nós, em algum momento, chegamos até uma pessoa, falamos de Jesus e a resposta não foi boa. Chegamos até Jesus e a conversa não fluiu bem, a pessoa achou que a gente foi invasivo, a pessoa achou que a gente foi um pouco duro, e aquilo foi um pouco constrangedor. O que a gente às vezes faz? A gente interrompe esse ciclo. O que a gente às vezes faz? A gente para de falar de Jesus. E isso é um problema muito grande. Muitos de nós falamos de futebol, falamos de política, falamos de sociedade, falamos de economia, falamos de ações, falamos de empresa, mas a gente esquece de falar de Jesus. A gente às vezes não sabe como puxar conversa, como se aproximar de alguém que a gente nunca viu, ou de alguém que a gente conhece, mas que a gente nunca tratou do assunto Jesus de forma clara e objetiva. Meus amados, eu preciso de muita atenção e queria pedir um mínimo de movimentação, porque esse assunto é de uma relevância fundamental. Por exemplo, nós estamos na 7ª semana do Alfa. A minha pergunta para você é: quantos aqui falaram do Alfa para as pessoas? Quantos aqui falaram, estou fazendo um curso, que a gente fala na célula, e a gente conversa, e a gente, o pastor prega sobre isso, e tem sido uma bênção na minha vida. Eu queria te convidar para você participar. Quantos aqui fizeram isso? Não precisa levantar a mão. Nós estamos na 7ª semana. Talvez muitos aqui nunca falaram para ninguém, nunca convidaram ninguém para participar disso que tem te abençoado. Não é porque você é mau, não, é porque a gente está desacostumado, ou então porque a gente está traumatizado, porque a gente foi falar de Jesus para alguém em algum momento e deu ruim, não foi legal. Mas a pergunta que surge é: por que eu devo falar aos outros de Jesus? Eu tenho que falar mesmo, pastor? É meu papel? Eu acho que eu não tenho esse dom. Deixa eu te explicar uma coisa. Na Bíblia existe uma coisa chamada dom, existe uma coisa chamada missão. Um tem o dom para administrar, o outro tem o dom para pregar, o outro tem o dom para conduzir adoração, o outro tem um dom para isso ou para aquilo. Isso é dom. Agora a missão é de todo mundo. Quando a Bíblia diz que a gente deve ir e anunciar o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar os mandamentos, batizando as pessoas. Quando Jesus diz essa grande comissão em Mateus 28, isto não é só para quem tem dom de evangelista. O dom de evangelista é a pessoa que prega e uma multidão vem, é um dom. Era o Billy Graham. É uma capacidade assim incrível, mas esse é o dom. A missão de evangelismo é de todo crente. No livro Missões Transculturais, os autores vão dizer o seguinte: conhecer a Cristo é incorrer em responsabilidade de falar de Cristo. Quando você conhece a Cristo Jesus, você tem que falar dele e levar outros a conhecer o que mudou sua vida. O próprio Jesus disse: olha, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Está na Bíblia, Marcos capítulo 16, versículo 15. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10: ei, como ouvirão se não há quem pregue? Como é que as pessoas vão ouvir do Evangelho se você não abrir a sua boca? Você está doido? Paulo está dizendo isso, você está doido. Você quer que eles
Se convertam como? O Espírito Santo vai lá. Não, o Espírito Santo vai lá através da tua vida. O Espírito Santo vai lá através da tua atitude, das tuas palavras. Deus não falou, olha, deixa comigo que eu faço, e você fica aí só usufruindo. Não é isso que a Bíblia ensina. Queridos, em 2 Timóteo 4:2, o apóstolo Paulo diz assim: pregue em tempo e fora de tempo. O que ele está dizendo? Que não tem tempo para parar de pregar, que você tem que pregar o tempo inteiro. Você prega com a sua vida, com a sua postura, com a sua atitude, e você prega também com a sua boca. Atribui-se a São Francisco de Assis a seguinte frase: pregue em todo o tempo, se for necessário, use palavras. Não há comprovação que ele tenha dito isso. Porém, uma coisa é certa, aqui está uma das frases mais mal interpretadas da história. Pregue em todo o tempo, se preciso, use palavras. Alguns acham que não precisa nunca usar palavras. O que está sendo dito nessa frase é: anuncie Jesus com a sua vida. E toda brecha que der, use também palavras. Muitos estão falando, não, eu não mato, eu não roubo, eu não estupro, eu não faço corrupção, então eu já estou pregando. Ei, nada mais do que sua obrigação, ser uma pessoa de bem. Tem muita gente que não ama Jesus, que tem uma conduta mais bonita que muita gente que está na igreja. Tem muita gente que não está na igreja, que não rouba, não mata, não estupra, não faz corrupção, devolve o troco direitinho quando o cara erra. A postura dele é correta. Isso não quer dizer salvação. Meus amados, nós precisamos entender claramente que nós somos a carta de Deus ao mundo. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida por nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Querido, nós temos que pregar Jesus entendendo que nós somos aqueles que escrevem na carne do coração a vontade de Deus, a palavra de Deus, os princípios de Deus na vida das pessoas. Mas muitos de nós estamos realmente assim: resolvi minha vida, os outros que se danem. Eu conheci Jesus, eu vim para a igreja, agora cada um que procure o seu caminho. Imagine se você descobrisse que comendo uma planta você fica isento da possibilidade de pegar o Covid. Aí você vai, compra a plantinha, come na sua casa, fica liberado, e o mundo morrendo, é justo? Bastaria o mundo inteiro provar da mesma coisa e a pandemia acabava. Não, pastor, tem que esperar a vacina chinesa. Eu não tomo, toma você. Eu vou comer a plantinha, se você descobrir. Meus queridos, é inconcebível que você descubra a solução para algo que tem produzido tanto mal, tanta dor, tanta lágrima, e você se cale. Pois Jesus é a cura para esse mundo doente que vivemos. Jesus é a cura para esses traumas que mexem com a nossa alma. Jesus é a cura para essa pessoa que foi maltratada na infância e até hoje tem uma postura de vida super dolorida em função do que viveu. Você não tem noção de quantas mulheres que tiveram algum tipo de abuso na infância,
algum tipo de assédio sexual na infância, e até hoje seus casamentos não rompem, suas vidas não rompem, seus projetos pessoais não rompem, porque estão amarradas num trauma, numa dor, numa decepção, que as pessoas ao redor dela hoje não tem nada a ver com isso, mas Jesus curaria essas feridas, daria paz a esses corações. Pastor, está dizendo que não precisa de terapia? Não estou dizendo isso não. Pastor, está dizendo que não precisa de psicólogo? Não estou dizendo isso não. Pode fazer terapia, pode procurar um psicólogo, pode tomar remédio, tratar de forma que for, mas tem coisa que só o toque de Jesus já resolve. Nós não temos noção de quantos casamentos não teriam acabado se a gente simplesmente tivesse pregado o Evangelho. A gente não tem noção de quantos filhos não teriam chorado, escondidos lá no quartinho deles, com a cara enfiada no travesseiro, por causa da briga dentro de casa, da separação dos seus pais. Nós não sabemos quantos filhos não estariam chorando se a gente tivesse pregado o Evangelho para esses pais. Queridos, nós temos que pregar, é Bíblia. Agora, como devo falar para as pessoas de Jesus? Como é que eu abordo as pessoas? Como é que eu anuncio que Jesus veio ao mundo, Ele é o Filho de Deus, Ele morreu numa cruz, Ele ressuscitou, Ele vive está, Ele entra nos nossos corações através do Seu Espírito, Ele muda a nossa maneira de pensar e de viver? Como que eu faço isso? Uma das maneiras é por meio de ações intencionais. Como assim, pastor? Repete comigo: ações intencionais. Atitudes de amor, atitudes de generosidade, atitudes de carinho, atitudes de apoio, atitudes de ajuda, podem fazer uma pessoa ter um encontro com Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha o que a Bíblia está dizendo: você nasceu para brilhar. Brilhe, ilumine pessoas, ilumine famílias, ilumine seu emprego, ilumine sua escola, ilumine sua vizinhança, ilumine o seu prédio, ilumine, mostre a luz de Cristo, mostre o amor de Deus. Como? De forma prática. Cristianismo é coisa prática, gente. Prática. A pessoa tem que ver cristianismo na forma que você age. Vou te dar um exemplo. Uma família aqui da igreja percebeu que estava mudando para o prédio deles uma outra família. Dia de mudança, sabe como é que é, né? Aborrecimento certo. Aborrecimento certo. É um móvel que quebra, é atraso, o porteiro fica em cima, não pode botar esse negócio aí não. Não é? Só tem mais meia hora, hein? Porque o regulamento, ele está cumprindo o papel dele. É assim. O dia que eu me mudei para o prédio que eu moro, meu Deus do céu, eu odiei os caras da portaria, porque é isso mesmo, eles estão cumprindo o papel deles, mas é aborrecimento. Aí, o que essa família aqui da igreja fez? Foi lá, preparou um lanchão legal, salgadinho, biscoito, cachorro quente, sei lá o que eles fizeram lá, suquinho tal, água geladinha tal, levaram um lanchinho, falou: vocês estão chegando para morar aqui no prédio, né?
Deixa eu te falar, eu sei como é que é enrolado esse dia, o fogão não está instalado, tudo. Nós trouxemos um lanche para vocês aqui. Aí o vizinho que estava chegando para o prédio falou: meu Deus, mas o que é isso? Quanto carinho, a gente chegando hoje, está tudo enrolado, sem ter uma água gelada aqui, vocês com esse carinho todo, muito obrigado. Deixa eu te perguntar, mexeu com eles ou não mexeu? Mexeu. Por quê? Porque é uma ação intencional, é uma ação prática. No dia que eu cheguei para o prédio, os vizinhos, os porteiros lá ficaram em cima, os supervisores em cima. Hoje, tudo brother meu, tudo parceiro. Um dia desse a academia estava fechada lá, eu falei, pô, meu irmão, estou precisando dar uma malhada. Vai lá, pastor, vai lá. Só um pouquinho, hein? A gente fechou um pouquinho antes, mas a gente vai deixar aqui. Resolvemos rapidinho ali. Mas de vez em quando eu levo um pedacinho de bolo lá. Vamos ficar até que hora? Até 7 horas da manhã, plantão, tem café e tem. E um bolo, vai bem? Vai, pastor, vai. E o dia que eu cheguei com a pizza? Nossa! O dia que eu cheguei com a pizza, os caras olharam para mim e viram a glória de Deus. Os caras viraram tudo profeta. Vejo que és homem de Deus. Por quê? Atos intencionais. Se você não tem atos de generosidade, atos de amor, atos de carinho para com as pessoas, não espere que elas acreditem que o cristianismo que você vive é de verdade. Tem gente que fala assim: na minha empresa, pastor, é tudo gente do mal, morrem de inveja de mim porque eu sou serva do Deus vivo, morrem de inveja de mim porque eu sou uma profissional incrível. Come on, acorda, você é uma pessoa arrogante que acha que porque tem Jesus não precisa tratar ninguém com amor e com carinho. Você até é doido. Você ama Jesus, a pessoa tem raiva de você, não existe isso não. Pode ter um ou outro que persegue, mas não pode ser na empresa ser taxado o chatonildo porque você ama Jesus. Que isso? Um ou outro pega no pé, mas você precisa entender que você realmente tem que ter atos de bondade. Eu me lembro que eu já contei isso aqui na igreja, um aniversário de um amigo meu de trabalho, e eu levei para ele um pão que a minha mãe fazia. Eu chamei aquele amigo e falei: fulano, deixa eu te dizer uma coisa aqui, eu vou te dar uma coisa que é muito agradável para mim. Esse pão meu avô ensinou para minha mãe, e a minha mãe faz lá em casa, e eu adoro esse pão, ele é uma delícia, e eu pedi para minha mãe fazer um pão para você. Uma camisa ia ser legal? Um tênis ia ser legal? Claro. Um carro, muito legal, mas é muito pessoal, a minha mãe fazer para ele, sim ou não? Aí eu entreguei o pão, e depois eu puxei uma Bíblia, e dei uma Bíblia, e falei assim: eu não podia te dar o pão para o teu corpo, sem te dar o pão para a tua alma. Rodrigo, esse livro mudou a minha vida. Não é maravilhoso isso, gente? Ações intencionais. Eu não sei, perdemos o contato, eu não sei se ele é um servo do Senhor hoje, eu não sei, mas a semente foi lançada. Segunda forma que a gente tem de contar aos outros sobre Jesus é dar boas razões para crer em Jesus, é argumentar com eles, é apresentar para eles os seus argumentos para isso, que você não aceitou Jesus porque você é um bobo que não sabia o que fazer, estava sem ter o que fazer, aceitei Jesus mesmo. O apóstolo Paulo, ele argumentava com as pessoas: olha, eu creio em Cristo, eu tenho motivo. Atos capítulo 17, versículo 2, diz assim: e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras,
expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Paulo trocava ideia, falava, cara, eu creio em Cristo, e isso mudou a minha vida, por causa disso, disso e disso. O apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro 3,15, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, estejam preparados para responder a qualquer um, a razão da esperança que há em vocês. O Salmo 23 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. As pessoas estão passando por vales sombrios, e nós temos uma resposta para eles, para que quando estão passando por esse momento difícil da vida, eles possam dizer, o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam, Ele prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos, e Ele me unge com o óleo da sua justiça. Eu tenho que ter uma resposta para o mundo, pastor, mas eu não sei muito de Bíblia ainda. Começa a saber mais, mas não é muito conhecimento de Bíblia que vai mudar a sua história, é um coração apaixonado por vidas que vai. Como assim, pastor? Olha, a pessoa diz assim, deixa eu te falar uma coisa aqui, queria te contar uma coisa aqui. O quê? Eu era uma pessoa boa, não roubava ninguém, nunca passei ninguém para trás, e tal, mas deixa eu te falar uma coisa, faltava um negócio dentro de mim. Aí um dia, um amigo meu me levou lá na igreja, lá no negócio de igreja, atitude. Cheguei lá, olhei na parede, estava escrito assim, retorno à essência. Não entendi nada. Mas aí, um tal de pastor lá, Josué, esquisito, cara, começou a falar lá uns negócios lá, cara. Eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a ver a minha essência. Comecei a ver algumas coisas que não estavam boas dentro de mim. Mas falou retorno à essência, eu falei, mas retornar como, se esse negócio aqui tão ruim dentro de mim a vida inteira? Rapaz, foi pregando lá, não é que eu entendi que a essência era voltar para quem me criou e viver do jeito que o meu Criador quer que eu viva. Rapaz, ele falou para mim para aceitar Jesus, eu nem entendi muito bem não, mas eu falei, eu quero esse negócio. Cara, você acredita que minha vida mudou? Minha vida mudou, hoje eu tenho uma paz que eu não tinha, eu estou mais tranquilo, hoje eu tenho um amor pelas pessoas que eu não tinha, eu melhorei como pai, eu melhorei como esposa, eu melhorei como filho, incrível, cara, mudou minha vida, eu sinto hoje uma presença de Deus que eu não sentia. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando alguém conta isso é inquestionável, isso é a sua experiência. Não, mas não foi bem assim não, cara, você vai querer falar da minha experiência, é a minha experiência. O outro vai falar, meu irmão, é o seguinte, eu era o gerentão da Boca, eu passava o cerol mesmo, eu matei muita gente, eu acabei com a vida de muita gente. Aí um dia eu passei em frente a uma igreja pequenininha lá na favela. Quando eu passei em frente à igreja, tinha uns caras lá, rapaz, com um terninho esquisito, remendado, umas mulheres com uns vestidos assim, longo, remendado, pessoal simples, rapaz, mas eu via que era a melhor roupa que eles tinham. E quando eu passei, eles estavam cantando lá uma música lá, uma música assim: ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Eu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi dali pela fé que meus olhos abri e ora me alegro em sua luz. Rapaz, as velhinhas estavam cantando lá, cara. Os velhinhos cantando lá, cara. Rapaz, aquele negócio mexeu comigo. Eu entrei dentro lá daquela igrejinha, peguei meu fuzil, botei de um lado, peguei 2,45, botei do outro, 1,38, eu tirei uma pistola, tirei uma faca, eu tirei, botei tudo do lado, me ajoelhei e falei: Jesus, eu quero o Senhor. Pastor, essa é a história de alguém? Não, de alguém. Essa é uma história que acontece todos os dias. Todos os domingos, nos cultos, pelas comunidades, homens e mulheres botam seus fuzis, suas pistolas do lado e se rendem ao Deus de sua vovó, ao Deus de sua mamãe, que ora de joelhos dizendo: esse filho que o mundo me tirou, um dia Deus vai me restaurar. É assim que está acontecendo. Esse é o Evangelho. Ninguém pode confrontar a sua verdade. A sua experiência, ela é única e ela é absoluta em Deus. Mas tem uma terceira forma da gente contar do Evangelho para as pessoas. É a gente pregar as boas novas de Jesus. É abrir a boca e falar: ó, versículo tal da Bíblia diz isso, e a gente explicar para as pessoas a palavra, porque o Evangelho é boas novas. Evangelho, boas novas, ou seja, é uma palavra de esperança. O mundo está vivendo uma vida complexa. Quando você fala da Bíblia, você fala de alguém que pode vir sobre a nossa vida e perdoar qualquer pecado. Quantas mulheres que fizeram um aborto na sua história, até hoje se culpam, até hoje sonham com o bebê que não nasceu, até hoje sofrem. E aí você vem com as boas novas: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de toda rebeldia que tivemos na igreja por onde passamos. O sangue de Jesus nos purifica de toda maldade que fizemos com a mãe do nosso filho. O sangue de Jesus nos purifica de toda a maldade que a gente falou de alguém que a gente não tinha prova. O sangue de Jesus nos purifica de toda a nossa atitude de falta de consideração com o nosso próprio pai, com a nossa própria mãe. Mas meu pai não está mais aqui, ele morreu, pastor, eu não tenho mais como pedir perdão. Eu conheço alguém que te perdoa em nome dele, é Jesus Cristo. Meus amados irmãos, um casal aqui de Jacarepaguá, o marido e a mulher vivendo uma vida horrível, inferno, se separaram. Eles não aguentavam nem falar um com o outro. O diálogo acabou, a vida terrível. Um belo dia, esse cara muito arrogante, que aprontou muito, foi convidado para ir num culto, que nem você está aqui. Foi no culto, chegou lá no culto, o amor de Deus tomou o coração dele. A cada canção ele ia se quebrantando, as lágrimas fluíram no rosto dele, e ele começou a ouvir de Jesus, e aquele homem vai e se converte, aceita Jesus como Senhor da vida dele. O pessoal da igreja abraça ele, o amigo que levou abraça ele, começa a falar do amor de Deus para ele, ajudá-lo. Só que ele está separado da mulher dele, e a coisa foi horrível. Eles se magoaram demais, eles se machucaram demais, não tem clima. Mas o Espírito Santo de Deus começa a falar com ele: cara, volta para a tua família enquanto há tempo. Um dia ele pega coragem e liga para a mulher, liga para ela e fala: fulana, por favor, não desliga. O que você quer?
eu queria muito, assim, por favor, que você encontrasse comigo, eu queria te contar um negócio. Fala pelo telefone, não, por favor, queria encontrar com você, eu queria te contar um negócio. Tá bom então. Eles se encontram, ele chega lá e não sabe nem como começar a conversa, todo sem graça, que aprontou demais, muita dor. Sabe aqueles caras que ri de igreja, que acham que vir para a igreja no domingo é coisa de idiota? Sabe aqueles caras que acham que pastor é tudo ladrão? Sabe aqueles caras que nunca vê a obra social que a igreja faz, que só critica, sabe? Ele era desses. Aí ele sem graça fala assim: fulano, você sabe que eu sempre fui um crítico de igreja, de pastor, de tudo, não sabe? Sei. Pois é, mas deixa eu te falar um negócio aqui. E ela, paralisada, ele fala: sabe o que é? É que, sabe, fulano tal, você lembra? Ele me levou lá na igreja dele. E você acredita que eu chorei o tempo inteiro? Quando ele falou isso, a lágrima desceu no olhar da mulher dele. Ele continuou falando. Parecia que o meu amigo tinha contado a minha vida para o pastor, porque o tempo inteiro o cara falava, ele ficava olhando para mim. E aquele negócio foi tomando meu coração, falando assim: eu sei que é estranho para você eu falar isso, mas foi o que aconteceu. E a lágrima descia no olhar dela. Falou: pois é, e aí depois ele perguntou: quem não queria aceitar Jesus? Você acredita que eu quis? Eu nem sabia direito como é que era esse negócio, não, mas estava um negócio me incomodando tanto, eu levantei a mão e aceitei Jesus. E a mulher já chorando. Ele disse, e aí tem uma parte final que eu queria te contar, é que Jesus está me cobrando de eu te pedir perdão. Falar que eu errei demais como teu marido, que eu não devia ter feito isso com você, mãe dos meus filhos. Eu não sei se você pode me perdoar, mas eu queria te dizer que eu queria muito recomeçar o nosso casamento, se você me der uma chance de provar que eu sou uma nova pessoa. A mulher, aos prantos, vira para ele e fala: você sabe há quanto tempo que a gente está separado, né? É quase um ano. Pois é. Deixa eu te contar uma coisa. Tem aproximadamente 8 meses que a mesma coisa aconteceu comigo. Eu fui numa igreja e o Espírito de Deus tomou minha vida, eu aceitei Jesus. Só tem um detalhe: quando ele começou a falar comigo que meu casamento poderia ser restaurado, eu disse para Jesus: eu não vou fazer nada por isso, porque eu fiz a vida inteira. Se é para restaurar o meu casamento, o Senhor faz com ele igualzinho o Senhor fez comigo. O Senhor leva ele numa igreja que eu não vou convidar. O Senhor trata com ele, porque eu não vou tratar. E ele vai me ligar, e ele vai me falar que Jesus mudou a vida dele e que ele quer voltar. Já sabe o final da história, né? Casamento restaurado, foram batizados numa igreja aqui de Jacarepaguá, e a vida deles mudou. Sabe por quê? Porque quando um vai para a cruz e o outro vai para a cruz, lá eles se encontram e o amor de Deus é derramado. Aleluia! Aleluia! Lá o amor de Deus é derramado. Lá é ponto de renovação. Sabe por que tudo isso aconteceu? Por causa de um convite. Um convite que você está negando a alguém que trabalha com você. Um convite que você está negando a alguém que mora no seu prédio. Um convite que você está negando a alguém que encontra com você no elevador de vez em quando. Um convite que você está negando a quem te atende no restaurante que você costuma ir. Um convite que você está negando ao porteiro do seu prédio, a manicure lá do salão, ao gari que sempre varre em frente da sua loja. Um convite que podia mudar a história de alguém e você não faz. Em último lugar, a quarta maneira
de contar aos outros sobre Jesus é buscar o poder do Espírito Santo e a oração. A gente não converte ninguém, quem converte é o Espírito de Deus. A gente pode convidar, a gente pode ter ações intencionais, a gente pode dar o nosso testemunho pessoal, anunciar as boas novas, mas quem faz a obra é o Espírito de Deus, gente, não é a gente. Como a gente quer que as pessoas conheçam Jesus sem orar por elas? Queridos, a oração por alguém faz o que seus atos e palavras não fazem. Pastor, mas eu estou desiludido, porque essa pessoa rejeita Cristo. Eu ensinei o caminho, eu mostrei o caminho, é um filho meu, uma filha minha, e rejeitou, e se tornou uma pessoa até sarcástica. Ei, a semente está lá, confie no que você semeou, a palavra está lá, confie no que você disse. Agora peça que o Espírito de Deus regue a semente, peça que o Espírito de Deus esteja trabalhando a semente. Meus amados, nós precisamos acreditar no poder da oração por aqueles que nós queremos ganhar para Jesus. Porque você não ora para Deus colocar na sua vida essa semana alguém que você vai orar por essa pessoa? Dificilmente alguém nega a oração, dificilmente você fala assim: olha, posso orar por você? Pode. No restaurante, 90% das vezes que eu vou no restaurante, eu oro também pelo garçom. Nunca rejeitou, até porque está ali para me servir, ele fica sem graça, é até covardia. Você chega no leito de hospital, pessoa na cama: posso orar por você? Duvido falar não. Nunca aconteceu comigo: não quero oração não, eu quero morrer aqui sem oração. Não, duvido. Ninguém fala isso, ninguém fala isso. As pessoas estão desesperadas, e nós não estamos convidando, nós não estamos dando atos intencionais de amor. Pastor, me fala um ato intencional de amor. Fácil, você sabe fazer um bolo. Você faz as fatias, leva para o setor onde você trabalha e fala: ó, fiz um bolo gostoso aqui, eu trouxe um pedaço para cada um. Pronto, um ato simples de amor, um ato simples de amor. Você pode fazer isso, mas você não pode esquecer de orar e pedir o poder do Espírito sobre a vida daqueles que você quer ganhar para Jesus. Eu queria fazer duas perguntas agora. Primeiro, você está consciente que falar de Jesus é a sua obrigação? Você está consciente que você precisa todo dia falar de Jesus? Você está consciente que você precisa provocar situações para dar atos de amor e palavras de boas novas? Você está consciente que orar pelas pessoas é um desafio que você não pode parar no meio do caminho? Pastor, eu estou orando há tanto tempo e essa pessoa não se converte. Ei, a pessoa tinha 100 correntes na vida dela. Você orou, quebrou 10, orou, quebrou 15, orou, quebrou 5. Você quebrou 95 correntes, mas ainda tem 5. Aí na hora que está quase rompendo tudo, você desiste. Na hora que a pessoa está assim, a um passo da fé, você para. Primeira coisa que eu queria dizer é que se cada um aqui ganhasse uma vida para Jesus, uma vida no ano, cuidando, tratando uma no ano, a gente teria o dobro de membros todo ano. De 14 mil e pouco, a gente ia para 28 mil e pouco no ano. No outro ano, a gente ia ser quanto? 56. No outro ano, a gente ia ser quanto? 112. No outro ano, a gente ia ser quanto? A gente ia ser 224 mil. No outro ano, 448 mil. Assim, ó. No outro ano, a gente ia ser atitude, a gente ia ter mais de 1 milhão de membros. Se cada um aqui ganhasse um, cuidasse de um, lutasse por um no ano inteiro, a gente em 7 anos tinha mais de 1 milhão de membros aqui. Com 1 milhão de membros a gente para a cidade. Com 1 milhão de membros, fez besteira na Câmara dos Vereadores, fez besteira na lei, a gente vai para lá e para tudo. Com 1 milhão de membros a gente mostra o poder de Deus onde a gente for, de uma maneira impactante, sim ou não?
Com 1 milhão de membros, a gente leva 100 mil para Brasília, cerca o Supremo Tribunal Federal e fica orando o tempo inteiro enquanto eles estão votando uma matéria ligada a aborto, uma matéria ligada à droga, uma matéria ligada à família. Nós precisamos do poder de Deus na nossa vida, e precisamos pregar e convidar. Mas eu queria perguntar mais uma coisa para terminar. Será que tem alguém aqui que está dizendo: pastor, eu quero pregar, mas hoje, eu que sou o alvo da pregação, eu preciso mudar minha vida com Deus, eu preciso acertar minha vida com Deus, eu preciso ordenar minha vida com Deus. Você quer fazer isso hoje? Você quer pedir perdão dos seus pecados, mudar a sua história? Você quer que Jesus dirija a sua vida a partir de hoje? Se você quer isso, tanto em casa, na internet, como você aqui, se você quer isso hoje, aonde você está, curve a sua cabeça, repita comigo uma simples oração. Diga assim no seu coração: Senhor, eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero pedir que o Senhor mude a minha vida. Eu quero pedir que o Senhor mude a minha história. Eu reconheço que eu preciso de mudança. E eu quero te pedir que a minha fé seja alimentada pelo Senhor. E é no nome de Jesus Cristo que eu peço, que a partir de hoje, Jesus reine em cada decisão que eu vou tomar. E que as pessoas que olham para mim vejam a glória de Deus, vejam o poder de Deus, vejam o amor de Deus, vejam a bondade de Deus. Eu quero ser uma pregação na vida que eu levo. Cuida da minha família, cuida da minha casa, cuida de tudo que me envolve. Eu confio no Senhor agora, tudo que me envolve, para sempre. Em nome de Jesus eu oro, amém. A igreja continua de cabeça baixa, orando. E eu queria perguntar: quantas pessoas aqui fizeram essa oração comigo dizendo: eu quero uma nova vida em Jesus? Se você orou comigo hoje dizendo isso, aonde você está, por favor, levante a sua mão bem alta e abaixo seguida. Eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém começando uma nova vida com Jesus? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode baixar a mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém começando uma nova vida em Jesus? Levante bem alto a sua mão. Eu queria ver você. Eu queria orar pela sua vida. Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe. Pode baixar a mão. Glória a Deus. Deus abençoe ali. Pode baixar a mão. Mais alguém? Mais alguém dizendo: eu quero uma nova vida em Jesus? Deus te abençoe, querida, Deus te abençoe. Mais alguém começando uma nova história com Jesus? Deus abençoe lá atrás, estou vendo, pode baixar a mão. Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Parabéns pela sua decisão. Deus está nesse lugar falando aos corações. Ah, pastor, eu gosto de vir na igreja. Eu gosto. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu gosto de vir na igreja, eu adoro vir na igreja, mas assim, eu não quero compromisso. Legal, você não quer compromisso. Quando Jesus chegar aqui para arrebatar a sua igreja, para levar para o céu, você fala para ele: eu não quis compromisso não, mas agora o senhor faz o que o senhor quiser. Jesus quer mudar a sua história, te garantir vida eterna, te dar paz eterna, mudar a sua trajetória para esse mundo e para a eternidade. Quem quer hoje começar uma nova história com Jesus, levanta bem alto a sua mão. Mais alguém que não levantou a mão ainda? Mais alguém? Eu quero orar em seu favor. Tem mais alguém? Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Pode baixar a mão. Glória a Deus pela vida de vocês. Mais alguma pessoa? Mais alguém? Você na internet aí, está começando uma nova vida com Jesus? Tem aqui um WhatsApp, ó. Escreve aqui nesse WhatsApp: eu quero Jesus. Nós vamos fazer contato com você. Eu quero Jesus. Vai no WhatsApp aqui que está aqui embaixo, na tela, escreve: eu quero Jesus. Toma a sua decisão por Jesus também em casa. Agora você que está aqui, me faz um favor. Você que levantou a mão, fica de pé, por favor. Fica de pé, nós vamos orar por você agora. Todos que levantaram a mão, por favor, fique de pé no seu lugar. Quero pedir à nossa equipe de líderes que esteja perto dessas pessoas, levantando um clamor. Todo mundo que levantou a mão. Olha, tem uma moça lá atrás, ó. Uma mulher aqui, ó.
Isto, uma mulher, isso, já foi lá alguém, glória a Deus. Tem mais alguém que está sozinho ainda? Ó, tem uma pessoa sozinha lá atrás ainda, ó. Está lá, ó, tem um monte lá atrás, fizeram assim para mim, ó. Lá, pessoas lá atrás, lá. Quero pedir a equipe lá, homens e mulheres lá atrás, por favor. Isso, aqui, ó. Tem gente sozinha aí? Tem gente sozinha lá, tem mulheres sozinhas lá. Ô, gente, líder de célula, todo mundo tem que se aventurar na hora, gente. Líder de célula tem que vir logo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos orar por essas vidas, mas eu quero um membro da igreja perto dele, clamando a Deus junto com ele. O evangelho não se caminha sozinho. O evangelho é parceria. Amém? Já tem alguém lá? Já tem. Lá atrás já tem? Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado por mais um culto em que o Teu Espírito se fez presente. Muito obrigado por mais uma vez manifestar a Tua glória nesse lugar. Senhor, eu Te agradeço por cada pessoa que foi alcançada pela Tua misericórdia e Teu amor aqui hoje. Que essas vidas sejam transformadas e os horizontes delas expandidos em direção à Tua vontade. Que suas famílias sejam condecoradas com um novo membro a partir de hoje. Uma pessoa transformada e cheia de Deus, tanto aqui quanto quem está se decidindo no online, em casa. Que essas pessoas sejam realmente, ó Deus, modificadas pela Tua glória, pelo Teu amor, pela Tua paz, pela Tua alegria, pela Tua temperança. Ó Deus, agindo o Senhor, quem impedirá? Não tem para ninguém se a gente estiver com o Senhor. Por isso peço que essa igreja também seja tomada pelo Teu poder agora, e cada um diga: eu entendi, eu serei um pregador. Ações intencionais, anunciação das boas novas, testemunho pessoal da minha vida. Eu serei um instrumento de Deus, e domingo que vem eu trarei uma vida aqui para conhecer do amor de Deus. Eu vou levar gente na célula para participar do Alfa. Eu serei um ganhador de almas para Jesus Cristo. Que isso tome o coração de cada membro da igreja, porque isso é um princípio do cristianismo. Leva-nos para uma semana de vitória, de derramar do Teu poder. Uma semana, ó Deus, em que cada um de nós olhe para as dificuldades com a fé plena no Senhor de que a vitória é certa. Que nós tenhamos as melhores recompensas nessa semana. Que essa semana se abram portas sobre cada pessoa aqui. Se tem alguém desempregado, que consiga emprego essa semana. Se há algum enfermo, ó Deus, representado nessa igreja, e há, que sejam levantados dos seus leitos nessa semana, pois é no nome de Jesus que nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Deus abençoe, boa semana, fica na paz. Levanto, aleluia, na presença do inimigo. Levanto, aleluia, mais alto que os ruídos. Levanto, aleluia, mesmo quando não posso entender.